O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, será o relator da ação que questiona a relação do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com o Banco Master. Destaque da coluna do Paulo Capelli, que está aqui conosco. Capelli, muito bem-vindo. Tempo que você não vinha aqui, hein? Bem-vindo. Tava com saudade, Neila, de Nós participar também. aqui com vocês. Bom dia, boa tarde a todos. E essa notícia, né, que eu trago hoje na coluna, em primeira mão, nesse sorteio, do Augusto Nardes para relatar no Tribunal de Contas da União essa ação contra Ricardo Lewandowski, tem um caráter bastante curioso, porque Augusto Nardes foi inocentado pelo Lewandowski quando Lewandowski era ministro do STF, na questão de uma suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo verba do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Na ocasião, Augusto Nardes, já ministro do TCU, era suspeito de favorecer empresas em troca de uma propina de R$ 1.600.000. Na ocasião, Ricardo Lewandowski, no STF, avaliou que a Procuradoria-Geral da República não tinha apresentado provas suficientes para mostrar, né, um crime doloso de Augusto Nardes nessa suspeita de irregularidades, de propina, envolvendo recursos do CARF, que é uma estrutura do Ministério da Fazenda, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Então, né, Lewandowski, em 2019, arquiva essa denúncia contra Augusto Nardes e agora Augusto Nardes recebe no TCU a relatoria de um processo contra Lewandowski por meio de sorteio. E aí, o que é esse processo? É uma representação feita por mais de 20 deputados federais contra Lewandowski, acusando Lewandowski de conflito de interesse por ter sido ministro da Justiça do governo Lula e ter sido contratado, o escritório dele, pelo Banco Master para fazer a defesa do Banco Master na Justiça. E aí o que acontece? O que o ministro Lewandowski argumenta é que esse contrato foi anterior à nomeação dele no Ministério da Justiça, que, portanto, não teve conflito de interesse, porque ele argumenta que depois que assumiu o cargo no governo Lula, ele se afastou do escritório de advocacia da família e, portanto, não teria havido nenhuma irregularidade. Já esses parlamentares, Neila, dizem que não é suficiente, porque tem uma relação ali familiar, né? O escritório é da família dele, o escritório do Lewandowski, então diz que não tem como separar, né, a atividade do Lewandowski, ministro da Justiça, com o escritório da família dele que está fazendo a defesa do Banco Master. Então, esses parlamentares de oposição cobram do Tribunal de Contas da União uma posição contra o ministro Ricardo Lewandowski, que agora está nas mãos de Augusto Nardes. Você vê como a roda gira em Brasília, né? Um dia o ministro é julgado no STF, né? 7 anos depois, ele vai julgar justamente o ministro que o inocentou. Então tem esse caráter bastante curioso. E um detalhe desse sorteio é que o Tribunal de Contas da União, ele tem 9 ministros, mas esse sorteio específico ocorreu entre apenas 3 ministros do TCU, porque outros critérios foram adotados. Por exemplo, naquele dia já haviam sido sorteados outros ministros para alguns casos, e também tem a questão que deixa o presidente do TCU de fora desse sorteio, e também havia ministros substitutos que estavam no tribunal e que não poderiam pegar a relatoria desse processo do Lewandowski. Portanto, Augusto Nardes foi sorteado entre 3 ministros e acabou pegando esse processo que vai escrutinar a atuação de Ricardo Lewandowski, a relação dele com o Banco Master, Neila. O próprio ministro Lewandowski disse que a atuação do escritório, que hoje está em nome do filho dele, né, do Henrique Lewandowski, se eu não me engano, está no nome do filho e da esposa, né, da Yara e do Henrique Lewandowski. Os dois são advogados, né, os dois atuam frente a esse escritório. E o contrato com o Banco Master é um contrato de consultoria. Um contrato de consultoria, exatamente, 5 milhões. Eu havia falado que era para fazer a defesa na justiça, um contrato de consultoria de 5 milhões para o Banco Master. E aí a gente entra numa questão, Neila, que é o seguinte, que fica uma linha muito tênue, né, que se assemelha ao caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, que recebeu, né, a esposa dele recebeu 129 milhões de reais para fazer a defesa, atuar juridicamente junto ao Banco Master.
E aí fica aquela questão, mas o contrato é para a esposa do Alexandre de Moraes, não para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Aí fica aquilo, mas é inegável que há uma relação entre os dois. Eu até questionei o STF sobre se Alexandre de Moraes vai se declarar impedido de julgar casos referentes, processos referentes ao Banco Master, e a resposta que eu tive é que ele ainda não se manifestou sobre o caso, mas que, muito provavelmente, no STF, a gente lembra que o caso Master pode desmembrar, já desmembrou para outras instâncias também, mas o que ficar referente ao caso Master no STF deve ser julgado pela segunda turma do STF, da qual Alexandre de Moraes não faz parte, e por isso ele não precisaria se declarar suspeito de atuar nesse processo. Mas isso é apenas conversa de bastidor, não é uma posição oficial do ministro. O fato é que dá muito pano para manga, pode não ser ilegal, mas muitas pessoas avaliam ser imoral. Sabe que esse é o assunto da semana aqui no Contexto Metrópolis, né? A gente está colocando um muro aqui, subindo um tijolo aqui, tijolo por tijolo, para diferenciar essa linha tênue da ilegalidade e da imoralidade, né? Até onde os ministros do Supremo podem atuar em casos como esse. No caso do ministro Ricardo Lewandowski, há essa alegação, né, de que ele não participa do escritório do filho e da esposa, mas a gente sabe que sim, já houve essa participação e há interferência do nome do ministro nisso, não resta dúvida sobre isso, o peso do nome Lewandowski é por conta do ministro Ricardo Lewandowski, assim como no caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a gente até já trouxe aqui, a própria Andresa Matraz trouxe aqui no contexto, que o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes não tem grandes causas na justiça, ou seja, para pegar uma causa de um contrato milionário como esse do Banco Master, um escritório ele tem que ter atuado, ele tem que ter tido outros contratos grandes como esse, para que possa atuar em causas grandes assim. Não tem causas grandes na justiça como esse do Banco Master, ou seja, a gente já percebe-se que existe aí uma relação dos próprios ministros, um contato dos próprios... E aí, claro, né, a gente vem fazendo suposições, todas essas relações dos ministros do STF, a gente vem supondo aqui, vem fazendo ligações de suposição para comentar sobre moral e ética, porque não é que seja ilegal, mas é que é moral, imoral e antiético. E aí Capelli, me vem na memória aquela última sessão da Suprema Corte, onde o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli tiveram aquele debate, amplo debate, sobre também até onde ministros do Supremo Tribunal Federal podem atuar enquanto empresários, né? Eles deixaram muito claro que esse debate dos dois naquele dia era justamente para evitar um código de ética do ministro Edson Fachin e para encerrar de vez esse assunto que nós dois estamos tendo aqui, até onde os ministros podem atuar como empresários. Eu conversei com ministros do STF, inclusive com pessoas bem próximas ao presidente do STF, Edson Fachin, que avaliam que há uma maioria hoje no STF para aprovar, para seguir adiante com esse código de conduta no Supremo Tribunal Federal que delimitaria o que cada magistrado pode ou não fazer, deixando isso de forma bastante clara e assim regular, digamos assim, a conduta dos magistrados da Corte. E um dado, Neila, agora a gente não está falando de critérios subjetivos, mas de objetividade, de números, teve reportagens já veiculadas que mostraram um crescimento muito grande de contratos do escritório da Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, de atuações dela no STF, de ações que ela pegou no STF, após o marido, Alexandre de Moraes, ser empossado ministro na Corte. Aí a gente não está falando de valores, os valores não foram divulgados, obviamente, porque até é uma relação privada do escritório da Viviane Barros de Moraes, mas o número de causas que ela pegou no STF após a nomeação de Alexandre de Moraes cresceu exponencialmente. Então, sim, esse debate merece ser feito, não é dizer que tem que proibir parentes, qualquer parente de ministro do STF, de advogar na Corte, não é isso, mas estabelecer limites. Cônjuge pode, filho pode, valores dos contratos, 129 milhões de reais, como no caso do ministro Alexandre, da esposa do ministro Alexandre, é um valor plausível para pegar um processo do Banco Master que tem investigações
relacionados a muitos agentes públicos. Um contrato de 5 milhões de reais de consultoria do escritório de advocacia do Lewandowski também é um valor plausível, é um valor condizente. Então, é um debate que merece ganhar força no Supremo Tribunal Federal.